Esse vídeo ele é para você que é estudante de psicologia e almeja um dia ser um psicólogo ou uma psicóloga clínica, ou para você que já é um colega de profissão, que assim como eu já atende pacientes e já vive de psicologia clínica. Hoje eu vou falar sobre 4 coisas extremamente importantes que eu não vejo as pessoas falando por aí. Eu vejo muitos conselhos sobre ser um profissional ético, estar sempre se atualizando. Isso é o tipo de conselho que, poxa, todo profissional que trabalha com seres humanos, sejam psicólogos ou não, precisam se atentar. Você precisa ser ético se você for um fisioterapeuta, se você for um médico. Se você quer trabalhar com gente, você precisa se atualizar, porque a informação está constantemente evoluindo e principalmente na área da saúde, não é esse tipo de conselho que eu quero passar para vocês. Eu vou falar sobre 4 coisas que eu aprendi a duras penas no tempo que eu fui ou que eu estou sendo psicólogo clínico. Então, se você quer ser psicólogo ou se você já é, fica comigo até o final desse vídeo que vai fazer muito bem para você escutar o que eu vou falar hoje. Uma coisa que eu venho aprendendo recentemente, e é o primeiro conselho que eu vou dar, é sobre gestão de tempo. O que acontece é que quando você é psicólogo clínico, que você começa a fechar a sua agenda, você quer colocar o máximo de pacientes possível. Só que isso tem 2 sequelas, tem 2 efeitos colaterais que eu considero gravíssimos. O primeiro deles é, não importa qual a sua profissão, quanto mais pessoas você atende, menos qualidade você entrega para elas. Um professor, ele dá uma aula melhor para 5 ou 6 alunos ou para uma turma de 30, 40, 50, 60? Quanto mais quantidade, menor qualidade. E, gente, vai vir pessoas talvez aqui nos comentários dizendo que eu tô viajando, que eu tô errado, mas a gente sabe que de fato é isso que acontece. Se você é uma psicóloga ou um psicólogo que tá atendendo, você sabe disso. A qualidade dos teus atendimentos cai quando você sobrecarrega, ou melhor, quando você superlota a tua agenda de pacientes. A segunda coisa é que você fica sem tempo para você. Você não tem mais tempo para seu cônjuge, você não tem mais tempo para suas atividades religiosas, você não tem mais tempo para os seus amigos. Você basicamente passa o dia no consultório ou no seu home office atendendo online. Isso é muito problemático. Porque não importa se você é um profissional de saúde mental, você precisa de bons relacionamentos, você precisa de contato com pessoas, você precisa estabelecer vínculos e cultivá-los para além do setting terapêutico. É muita hipocrisia quando a gente fala para os nossos pacientes terem um ciclo social saudável se nós mesmos não estamos tendo, se a gente passa a maior parte dos nossos dias atendendo. Então eu não estou falando que você não tem que atender. Não, é óbvio que você tem que atender porque você precisa pagar suas contas. Mas eu estou falando o seguinte, comece a valorizar mais a tua hora para que você possa atender uma quantidade menor de pessoas e, consequentemente, você possa ter mais tempo para você. Porque não se iluda, se você não está dedicando tempo para você, muito provavelmente você está adoecendo mentalmente aos poucos, mesmo sendo um profissional de saúde mental. E eu já entro no segundo ponto, que é o cuidado com a sua própria saúde mental. Muita gente discorda desse argumento, mas é inegável que quando você vai num nutricionista que está acima do peso, você olha para ele e pensa, poxa, será que esse cara é bom mesmo? Quando você olha para um médico que é tabagista, você fica com um certo preconceito. Quando você olha para um educador físico que está acima do peso, você fica julgando ele. E eu sei, você também sabe, no fundo, que um nutricionista, um educador físico obeso pode ser um ótimo profissional, pode entender muito bem aquilo que ele faz, mas ele não aplica. E por ele não aplicar, muitas vezes isso impacta diretamente na captação de clientes que ele vai ter. O que eu quero dizer com isso? Nós somos profissionais de saúde mental. Nós temos obrigação moral de cuidar da nossa saúde mental. Você precisa cuidar da sua saúde mental se você quiser ser um profissional de excelência. Para pensar, a gente passa o dia escutando pessoas no consultório. Às vezes, a gente lida com os problemas mais surreais, mais difíceis, mais complexos de serem lidados. Fora os próprios problemas, porque eu não sei você, mas eu não sou uma pessoa perfeita. Eu às vezes erro nos meus relacionamentos pessoais, eu às vezes tenho dores de cabeça
com as pessoas da minha família. A gente acaba tendo que lidar com os problemas dos pacientes, os nossos problemas. Se a gente não para cuidar da nossa saúde mental, como é que fica? E você sabe como fazer isso. Eu não preciso te ensinar. Eu não preciso te dizer que você deve fazer atividade física, ter um sono de qualidade, ter bons relacionamentos, frequentar grupos em que você se sinta acolhido. Eu não preciso falar tudo isso. Você sabe. Em tese, se você é um terapeuta cognitivo-comportamental ou um terapeuta diretivo, você fala isso para os seus pacientes, mas você precisa fazer isso, porque senão é só uma questão de tempo para que você esmoreça. A terceira coisa que eu aprendi às duras penas, principalmente depois que eu resolvi viver exclusivamente do meu consultório, dos meus pacientes particulares, é que eu preciso ter uma boa gestão financeira. Não importa o quão bom você seja, não importa o quão técnico você seja, não importa o quão bem você faz para o teu paciente. Muitas vezes, quando o calo aperta e ele fica financeiramente mal das pernas, ele vai querer abandonar a terapia, ainda que isso seja muito bom para ele. Isso é uma realidade que aos poucos vem mudando, mas ainda é uma realidade. Então a gente precisa se organizar muito bem financeiramente, porque a gente não tem convicção de quanto a gente vai ganhar, a não ser que a gente tenha uma lista de espera, que a gente tenha pessoas para encaixar. E eu sei que essa não é a realidade de muitos de vocês que estão me assistindo. Talvez um dia seja, mas hoje ainda não. Então, vocês precisam se organizar financeiramente, entendendo que, poxa, eu tenho que estabelecer um padrão X para minha vida e eu tenho que, de preferência, abrir um CNPJ para colocar os meus rendimentos no CNPJ e pagar um prolabore para mim. Eu não gasto tudo que eu ganho com os meus atendimentos, muito pelo contrário. Eu aprendo a gerir minhas finanças de modo que uma parte fica para a empresa, em tese o meu consultório, a minha clínica, e outra parte fica para mim. Fazendo isso, você nunca vai ser totalmente pego desprevenido. Você sempre vai ter uma reservinha de emergência para os momentos de crise financeira em que talvez aconteça uma evasão em massa de pacientes. Gestão financeira. E a quarta e última orientação que eu gostaria de dar para vocês é a seguinte: entenda, você não é uma super-heroína ou um super-herói. Você pode ser um ótimo terapeuta, um ótimo analista. Você pode ser uma pessoa que tenha um domínio absurdo da tua abordagem terapêutica. Uma pessoa que entenda muito de marketing digital, que consiga captar muitos pacientes, que tem a agenda toda lotada, mas você não é uma pessoa super dotada e que nunca vai falhar. Você vai cometer erros, às vezes você nem vai cometer erros, mas por algum motivo não vai haver um vínculo terapêutico ou uma transferência, né? E você simplesmente vai perder aquele paciente. O paciente vai dizer que não gostou, ou não vai dizer nada, mas vai abandonar o tratamento dele, seja porque ele realmente não gostou de você, seja porque as condições financeiras dele ficaram complicadas. Vai acontecer também de você, às vezes, se sentir empacado com o paciente. Eu sei que muitas pessoas têm vergonha de falar isso, mas eu não tô aqui para ser mais uma pessoa. Eu tô aqui para mandar a real para você. Às vezes, você vai lidar com casos que parece que o paciente não está progredindo. E se você achar que você tem o dever, a obrigação de conseguir curar um paciente, você vai se frustrar. A nossa função não é dizer o que o paciente tem que fazer. A nossa função não é dar conselhos como um pai ou como uma mãe dariam. A nossa função é escutar, é ser empático e é, junto com o paciente, tentar encontrar a melhor forma para ele lidar com os próprios problemas e dificuldades e demandas. E nesse processo, eventualmente, pode ser que você perca alguns pacientes por evasão, mas você precisa entender isso. Se você está dando o seu melhor, se você está estudando, se você está se capacitando, se você está sendo ético com o seu paciente, você está fazendo um bom trabalho.